de pais e desta necessidade de envolvimento e de proximidade, eu pergunto à enfermeira Graça Roldão, com base na sua experiência e por questões de restrições de tempo, pedia-lhe assim 5 grandes vantagens do método canguru, ou seja, para quem nos ouvir que não tiver contacto com esta realidade, o contacto pele com pele. Eu acho que, eu diria que talvez uma das primeiras será promover a vinculação, não é? Quando nós temos o nosso filho aqui junto a nós, não é? Esse é um dos aspectos, porque desmistifica também um pouco tudo o que é a tecnologia que está à volta. Isso também é importante, não é? E às vezes até temos bebês, pronto, ainda com alguma motorização, tudo isso, mas não é o facto de terem ainda uma ventilação não invasiva que o bebê... E isto acho que é um passo muito importante, não é? Que ajuda a quebrar barreiras. Não é? Aquelas barreiras da insegurança, do medo, tocar no bebê. Se o bebê, eu às vezes até digo a brincar, os bebés não se partem, está bem? Pronto, não é? Esse é um dos aspectos. É evidente que em termos fisiológicos é importante o canguru, não é? Portanto, ajuda um bocadinho a normalizar a temperatura, tem ganhos depois até em termos do ganho ponderal, não é? Da normalização, muitas vezes, da própria monitorização. Portanto, eu acho que para além dos aspectos mais fisiológicos, não é, que são um ganho, não é, efetivamente, este quebrar barreiras, no fundo, às vezes que exista... O facto de um bebê estar numa incubadora é uma barreira, não é? É uma barreira física, não é? Os pais têm medo. O facto do bebê estar monitorizado é uma barreira. O facto do bebê ter aqui uma coisa na cara é uma barreira, não é? E se nós proporcionarmos aos pais, não é, que possam ter o seu bebê, não é, ao colo, a fazer canguru, não é, já é um passo muito importante para que tudo isto se torne um pouco mais fácil, não é? Sobretudo do ponto de vista até dos pais, não é? E portanto acho que para mim é sobretudo até do ponto de vista mais emocional, mais psicológico, que é se calhar aquilo que é mais importante e que às vezes é mais difícil de obter, não é? Os pais estão num processo complicado, não é? De choque, não é? A adaptarem-se a uma situação que é completamente nova, não é? E, portanto, este é um passo muito importante. Diga. Eu acho que esta parte emocional é importantíssima e para além de importante, é óbvia também, é fácil de perceber, mas até utilizar as tais melhorias fisiológicas que existem e que são óbvias, até para transmitir essa informação aos pais e os pais aderirem melhor a uma grande ferramenta. O seu bebê vai estar melhor do ponto de vista respiratório. O aparelho que está lá em cima não vai apitar tantas vezes. E eles veem isto acontecer. Ele vai estar mais estável clinicamente. Isto não lhe vai fazer pior, pelo contrário, vai fazer melhor. Melhor clinicamente. E como é óbvio, dizer-lhe, para além de ser ótimo, porque vocês vão se vincular mais, o aleitamento materno também vai progredir mais, o peso também vai progredir mais. Mas acho que as duas coisas não podem ser separadas. É claro que a parte emocional é óbvia, mas a utilização da parte fisiológica, até para conseguir demonstrar aos pais que os queremos a fazer por causa disto, é uma ferramenta ótima. Mas posso deduzir por aquilo que acaba de dizer e também a enfermeira referiu, que nem sempre os pais estão assim muito receptivos a fazer isso, ou seja, por medos, por desconhecimento. Depende do trabalho prévio. Ou seja, têm que ser de alguma forma convencidos, entre aspas, ou têm que ser bem explicadas as vantagens. Exato. É um caminho que se vai fazendo com os pais. E tem de ser respeitada a sua individualidade, como aqui já falamos. Da mesma forma que às vezes o tocar numa fase inicial é algo mas têm que ser educados para estas vantagens, não é? Claro que sim. Aliás, eu acho que é o nosso papel, não é? Passarmos aos pais. Que esse provavelmente é para além da separação de claro, é um dos pilares dos cuidados centrais na família, a informação, é a passagem de informação e de informação mas Paula, mas também haverá pais que sentem esta necessidade logo de forma inata e proativa e que pedem isso, não é? Exatamente, há pais que pedem, que sabem, há pais que também, felizmente, há muitos pais que vão à procura de informação, vão à procura de informação em sites, no Facebook, pronto, isto aqui também cola com aquilo que eu disse há pouco, ou seja, este método, ele é importantíssimo, mas ele também necessita de pessoas que sabem fazer a transferência adequada do bebê, da incubadora para os pais e dos pais para o bebê. E nem sempre esta transferência, ou seja, não havendo recurso ou havendo falta de recursos humanos nas unidades, a prática pode ser
pode ter o impacto em termos de periodicidade, não é? De regularidade dessa prática, precisamente pela falta de recursos humanos. E isso é algo que também temos que trabalhar, temos que também chamar a atenção, não é? Porque há uma estimulação muito grande dentro das unidades, não há dúvida nenhuma. Em 2001 a prática do canguru era numa não realidade, em muito poucas unidades. Em São Francisco, por acaso, já se fazia, que eu lembro-me de pais me falarem, mas não era em todas as unidades, principalmente os bebés de muito risco, não é? Em estado de maior criticidade. Mas a Organização Mundial de Saúde diz para se fazer nas primeiras horas de vida, mesmo em estado crítico. Há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para se fazer o método canguru. Mas lá está, ele é exigente porque exige que haja, tem que ser feito com todo o cuidado e leva tempo. E penso que às vezes nem fazem até 2 enfermeiras e não só uma em algumas situações. Se é um bebê que está a ventilar, tudo isso é evidente. Portanto, Mas essa é uma questão que eu ia colocar para quem é leigo na matéria. Quantos enfermeiros é que é necessário para fazerem esta transferência em segurança e com total conforto, comodidade, etc., do bebê para o colo da mãe ou do pai? Mas é isto que a enfermeira Exatamente, diz, se for um bebê que está a ventilar, tudo isso, provavelmente mexer ali em tubagens certeza. e catéteres, etc. Exatamente, depois tem mais um A transferência deve catéter. ser feita Exatamente. pela mãe. A maneira certa de o fazer é a mãe que vai buscar o Vai bebê buscar. com o apoio Claro, da equipa tem que que está, ser. como tem de haver. Não é? Mas a transferência não deve ser feita a própria mãe fazer logo a transferência para canguru. Eu tenho uma experiência curiosa. Eu nunca fiz canguru na altura, mas tenho uma experiência curiosa. Quando a minha filha nasceu às 26 semanas, na maternidade de Alfredo da Costa, com 615 gramas de peso. Eu fiz uma pré-eclâmpsia muito grave, portanto fiz um HELP, tive 4 dias em intensivos, portanto só conheci a Beatriz 4 dias depois dela ter nascido. E a primeira visita que fiz à unidade, depois de ter alta da UCI, da parte do puerpério, e de ir à neonatologia, ela estava a ter o primeiro pneumotórax. Portanto, o meu confronto, quando conheci a Beatriz, foi durante uma intervenção, estavam a reanimá-la, porque ela teve um pneumotórax. Obviamente que me tiraram logo dali, tive que estar umas horas sem a visitar e ao fim do dia, quando voltei, em que ela já estava mais estável, eu comecei naturalmente como mãe a falar com ela, numa voz baixinha, mas a comunicar com a Beatriz. E ela começou a enrugar aqui a testa e eu perguntei logo à enfermeira, ela está com dores. Eu fiquei logo nervosíssima, a minha filha porque ela estava ventilada, está com dores. E a enfermeira explicou-me, continua a falar, mãe, continua a falar. Eu continuei a falar e passados uns minutos ela abre pela primeira vez naqueles 4 dias os olhos. E ela disse-me, ela ouviu a sua voz, percebeu e reconheceu a sua voz e é a primeira vez que a Beatriz abre os olhos desde que nasceu. Portanto, eu comecei a ler imensa informação para poder ajudar, mas percebi o poder da voz numa altura em que eu não podia fazer nada. E depois, isto para ligar aqui com o canguru, não fazendo canguru, eu tive a capacidade, e que é isto que eu acho que os profissionais têm que fazer com os pais, é explorar, é tentar, de uma forma respeitando, mas tentar perceber quais são as necessidades dos pais. E eu tive ali na MAC um conjunto de profissionais de saúde, de enfermeiras também, e médicos, que souberam ouvir-me. E eu, a dada altura, disse, eu não me sinto mãe, porque a mãe cuida, a mãe amamenta, a mãe acarinha, dá colo, dá banho, e eu não me sinto mãe, e isto eu não consigo estar aqui só a olhar. E comecei a perguntar se eu podia fazer outras coisas. E em 2001 quase não era muito permitido fazer muita coisa, porque a Bia estava de facto em estado muito crítico, ela foi operada ao pulmão com 1 mês e meio, porque tinha outro problema também pulmonar, não conseguiam tirar o ventilador, mas eu passei a dar o banho, eu própria, com algodões, com ela ventilada, eu passei a fazer a pesagem todos os dias de manhã, eu chegava de manhã para poder pegar no corpo todo da minha filha, porque era o mais perto que eu tinha de ser mãe. E isto, eu acho que é isto, os cuidados centrados na família também, é perceber e ajustar, mesmo sem as condições necessárias, ir ajustando àquilo que são as necessidades de cada um dos pais em cada momento. São os primeiros passos, mas para isso também é importante que haja sensibilidade, que haja capacidade de comunicação e capacidade de comunicação escutativa. Não é só, eu não posso esperar que os pais me digam, eu tenho que perceber, tenho que olhar, tenho que ver como é que é a relação dos pais, como é que é a relação, o que é que está a acontecer dos pais com aquela criança. E isto obviamente que exige
tempo, exige recursos humanos, porque se nós estamos numa azáfama constante na unidade, toda esta informação ela passa e não é captada pelos profissionais. Portanto, eu acho que temos de trabalhar a todos os níveis, não só nas infraestruturas, na formação, na capacitação dos profissionais e dos pais, mas também na comunicação e pronto, em todas estas vertentes que fazem depois que este ecossistema se regule e que funcione com a qualidade que nós queremos. Posso acrescentar? Eu acho que um dos aspectos importantes, e acho que é logo daqueles primeiros que nós devemos, na verdade, quando temos um prematuro, sobretudo muito pequenino, é a questão da amamentação. E das mães, eu às vezes digo a brincar, olha, é uma das missões mais importantes, pelo menos por agora, e é daquelas que, na verdade, criam logo aqui, o meu bebê precisa do meu leite, mesmo que seja uma gotinha, não é? E, portanto, eu vou fazer, ou seja, eu sou importante, eu, que não posso, se calhar, ainda tocar, não posso tê-lo ao meu colo, mas eu sou muito importante porque ele precisa do meu leite. E, portanto, promovermos um bocadinho nos pais, quase que uma responsabilidade. Eu, todos os dias, não é, trago para a unidade o leite, porque é para o meu bebê fazer o meu leite. Não é? É responsabilidade e empoderamento, não é? Ao mesmo tempo. Exatamente. E é das primeiras coisas que as mães podem, normalmente, logo, poucas horas, não é,